Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Ho'oponopono. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, dou boas-vindas e, claro, aloha! Eu vou começar o vídeo fazendo uma pergunta para você. Você já passou por algum momento na tua vida que depois de muito refletir e muito pensar, você acabou se arrependendo do que fez? Muitas vezes são situações, às vezes até cotidiana, onde eu falei alguma coisa que não deveria ter falado, ou eu, de repente, aquele momento que eu falei não era o certo, ou a maneira com que eu falei também não era o certo. E aí eu me arrependi. Bem, se você já passou por isso, vamos hoje falar sobre esse tema para tirar, essa angústia dentro de nós quando a gente se arrepende de algo. No Ho'oponopono, nós temos a seguinte petição: Deus, limpe em mim todo e qualquer tipo de arrependimento. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Mas existe um detalhe aqui antes de realizar essa prática. Sem você fazer os 5 passos que eu vou te dar aqui, eu diria para você, não faz o Ho'oponopono ainda não. Faz os 5 passos primeiro, depois você faz o Ho'oponopono para arrependimento. E eu vou te explicar por quê. Bom, antes, vamos uma outra pergunta para a gente entender melhor. O que será? Eu ainda não consegui decifrar ao longo da vida qual desses 2 tipos de arrependimento tem maior peso na nossa vida. Pessoas dizem que é uma coisa, outras pessoas dizem que é outra. Então, fica aí uma reflexão para você. Será que a gente se arrepende mais de ter feito alguma coisa de forma imprudente, equivocada, errada, por assim dizer? Ou será que a gente se arrepende muito mais por ter deixado de fazer alguma coisa e se arrepende? São arrependimentos diferentes, Mas às vezes nós temos os 2. Então a gente precisa trabalhar esses 2 campos. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre aquele arrependimento de a gente ter feito alguma coisa. Isso gerado um sofrimento, talvez para o outro e para mim. Então, esse é o foco de hoje. Primeira coisa é que a maioria vai falar para você que arrependimento não é uma coisa boa. E arrependimento é a primeira palavra do nosso sistema de Ho'oponopono. Eu falo sinto muito. Quando eu vou falar Ho'oponopono, eu preciso entrar com esse processo de arrependimento logo no início. Se eu não entro com essa característica, esse sentimento, nem estou me conectando, Você concorda comigo? Se eu não sinto muito pelo que eu fiz, quer dizer, então eu continuo fazendo errado e está tudo bem. Só que não é assim que as coisas funcionam, Você tem um filho, teu filho chega para mim e fala, mãe, sinto muito. Ah, muito bem, É algo que realmente a gente ensina os nossos filhos a fazer. Gostaríamos até que ensinar as outras pessoas, mas não dá para ensinar as outras pessoas e às vezes nem nós fazemos isso, Porque qual foi a última vez que você falou sinto muito, por exemplo? Eu acredito que faz muito tempo, A gente tem uma característica de ser muito rígido, de falar o sinto muito. Falar que errou, parece que é um rebaixamento, Mas é uma sabedoria. A gente precisa ter essa humildade, essa sabedoria, chegar e saber quando a gente erra. Todo mundo erra. Eu, você, todo mundo erra. Isso é natural, normal. Faz parte do aprendizado, faz parte da vida. E quem não pensa assim está sofrendo. Essa que é a verdade, Então, primeira coisa é reconhecer. Se eu reconheço que eu fiz um erro, foi imprudente, a maneira que eu fiz foi errada, se eu reconheço hoje, agora, eu estou melhor do que ontem. Isso é um fato. É só você pensar. Se eu tenho consciência de que eu fiz algo errado, quer dizer, eu criei uma consciência tão melhor do que o que eu tinha lá. Ponto. E às vezes, é claro, eu fiz algumas coisas lá atrás, eu errei, usei uma forma equivocada de fazer as coisas, porque eu deixei o emocional me ludibriar. Quantos erros nós não fazemos quando nós falamos coisas de maneira equivocada? Por exemplo, você está com raiva, o que você faz?
fala besteira. Fala besteira. Você tá com raiva, se a pessoa está com raiva, é certo que ela vai falar besteira. Porque a energia da raiva, ela sequestra o racional. Ela sequestra o racional e você vai falar besteira, não vai falar coisa racional. Então, primeiro, a energia da raiva, a emoção da raiva. Segundo, se você tem ciúmes. Se você tem ciúmes, não só você vai falar coisa errada, mas pode fazer a coisa errada e até os extremos ainda. E aí a gente vai se arrepender. Então, estamos deixando a emoção tomar conta. Da inveja. Então, raiva, ciúmes, inveja, do medo. Quando nós estamos num processo de ansiedade, você se precipita, faz a coisa errada, explode. Então, o nosso emocional precisa ter um bom equilíbrio para a gente não entrar nessa cilada. E a gente entra, é o sequestro emocional que eu falei. Vem em primeiro lugar o macaquinho louco e o teu cérebro, ele fica lá por último. Então não pensa, faço coisas que eu não penso. E eu magoo pessoas. Quanta gente não perde contato com filhos, contato com amigos, amigos de longa data, falou uma coisa errada, gerou uma confusão, um mal-estar. Então, já iniciamos aqui, né? Se eu reconheço isso, é o primeiro passo, né? Eu diria que muitas pessoas não reconhecem isso. Elas ainda se acham que elas fizeram algo legítimo, de acordo, e se vangloreiam ainda. É o pior, né? Passo para o ser humano é esse. Falta de humildade em saber que errei, né? Então, quando eu errei, eu reconheci. Pronto. Já melhorou? Não. Aí entra um sentimento quando eu erro. Isso é muito claro. Você pode analisar com você mesmo. Você já se arrependeu de alguma coisa? Já, Dr. Paulo? Qual é o sentimento que vem primeiro? Ah, Dr. Paulo, um sentimento de que eu fiz besteira, né? E aí eu fico... Sabe, aquilo fica me remoendo. Parece uma ruminação aqui na minha cabeça. Eu fico triste. É a tristeza. Tristeza chega. Não chega a felicidade. Já viu alguém feliz que fez alguma coisa errada? Deve ter, né? Mas eu nunca vi. Então a pessoa chega com aquela tristeza e fica remoendo tudo nela. E se de repente ela não toma uma atitude, aquele remoer, aquela tristeza, segura a pessoa. E quando segura, Dr. Paulo? O que acontece? Quando você se apega àquele processo que você fez errado, gera culpa. A culpa segura, paralisa, não vai fazer reparação, mudança, melhoria, nada, vai demorar muito tempo. Até você desapegar disso, soltar. A pessoa fala, deixa aí, solta. Soltar da culpa. A culpa não é a melhor solução. O arrependimento é a melhor solução, ele é legítimo. A culpa não. A culpa eu me apeguei, eu fico naquilo, né? Ruminando. Aí tem um processo, é o terceiro processo, que aí eu acredito que seja muito mais terapêutico. E é isso que eu vim te deixar esse processo aqui. O terceiro processo é quando você precisa soltar de dentro de você e você não consegue. E ele vai se transformar em culpa. Então, antes disso acontecer, porque depois não tem ação, não tem nada, você vai sofrer, vai se punir, certo? E nós não estamos aqui para ficar se punindo ou punindo ninguém. Esse não é o nosso trabalho. A gente também não veio aqui para mostrar para o outro que tem que ser feito assim, desse jeito, daquele. Não. Isso também não é o nosso trabalho. O trabalho nosso é tratar as pessoas com amor, com bem. Então, o que eu faço agora? Pego, paro e uso um artifício que a gente chama de escrita terapêutica. Você já ouviu falar nisso? É tão simples, tão simples. Pode ter um nome bonito, sofisticado, mas é simples demais. Pega uma folha de papel aí, um caderno, uma sulfite, o que você tiver por aí. Escreve nessa folha aí como você se sente em relação ao que aconteceu. E escreve também o que você errou. Como você acha que errou? Só que aqui tem um detalhe. No nosso cérebro tem um sabotador. Ele é muito comum, mas é muito, muito comum. Imagina o seguinte, perceba bem. Aqui está você, certo? Teu jeito de pensar, teu jeito de agir. Aqui está o erro. Eu errei. Tem uma estrutura o erro.
eu olho para o erro. Já é muito difícil eu olhar o erro, né? Eu olho o erro, errei, sinto muito, estou me arrependendo, estou acolhendo. Perfeito? Então, eu vou lá sentar, eu vou escrever. Eu errei por causa disso, errei desse jeito, estou me sentindo mal, foi um erro porque eu não pensei, não raciocinei. Eu vou lá falar sobre eu no erro. De repente, o que acontece? O cérebro, você, a tua psique, ele começa a sentir muito peso, né? Do erro. Muito peso. Pesa para você. Parece que você está ficando pequeno com o erro. E não está. Você está conversando com ele. E aí o que acontece? Esse peso, ele precisa soltar, ele precisa empurrar longe, porque senão faz mal para o cérebro. É a pessoa que ainda não tem aquela sabedoria, aquele esclarecimento. Então o que ela faz? Ela cria e afasta. Espinho. Ela abre. O cérebro faz assim e afasta o erro. E aí ela cria o que a gente chama de desculpa. Desculpa. Você pode ver, a pessoa que errou, para ela não passar pelo sofrimento, pela punição, ela começa a dar desculpa. Não, mas eu fiz isso. Porque a pessoa fez isso. Porque foi isso daqui. Porque lá, 30 anos atrás, eu fiz isso para ela. Olha onde ela vai buscar as coisas. Porque a pessoa é ingrata e começa a olhar o comportamento da pessoa. Começa a buscar as características negativas para compor a pessoa como se fosse a pior do universo. E aí, eu sou herói. E o outro é o vilão. Quando a gente fala de arrependimento, não tem herói e vilão, né? A gente precisa apenas soltar. Trazer a paz de novo para dentro de nós. Então, escreve teus erros. Aí vem o quarto passo. Corrigir. É reparar. Tá? Reparar. Esse quarto passo é importante. Tem como eu corrigir? Pedir desculpa, pedir perdão, conversar com a pessoa, deixar lá a mensagem sua que você abriu e reconheceu. Só isso. Não precisa levar a pessoa no colo, ou fazer tudo de maravilhoso para ela. Isso vale para filho, para amigo, para qualquer pessoa. Não precisa fazer tudo isso. Você simplesmente vai lá e vai estender um pedido de perdão, de desculpa. Olha, errei. Percebi que eu errei e venho aqui pedir desculpa. Tá? Sinto muito. Olha lá. Sinto muito. Me arrependi. Isso é um crescimento no teu nível de consciência. Você cresceu, pode ter certeza. Se a pessoa aceitar a desculpa, o que ela vai fazer? Aceitar agora? Não, né? Eu não sei de onde as pessoas tiram essas ideias, né? Não faço a mínima ideia. É impressionante. Impressionante. Eu fico abismado. Porque veja bem, você discutiu com a pessoa, magoou a pessoa está cheia de mágoa, ressentimento. Você vai lá, me perdoa. Ai, será que você me perdoa? Por favor, me perdoa. Ah, não, aí não, né? Aí você quer que a pessoa te perdoe agora, na hora? Aí você já está querendo demais, né? Porque pensa bem, se fosse com você, ai não, eu te perdoo. Não, a gente é duro, Você não vai falar isso agora. Você vai parar, vai pensar, aquele ressentimento tá lá, aquela mágoa tá lá. De repente, se a pessoa, no tempo dela, que pode levar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, eu não sei quanto tempo, cada um é um, né? Se para ela aquilo foi algo extremamente exagerado, ela pode até falar assim, eu te perdoo. Daqui um mês, um ano. Mas ela não quer mais nada com você. Então, o problema maior é que a gente quer imediato. Não pode esquecer isso. Cai para a vida real, que a vida é essa. Ninguém vai te desculpar, vai te absolver agora. O primeiro processo mais importante é que você se absolve aqui dentro. É corrigir. Você cresceu, deu um passo. A pessoa, se ela quiser crescer, ela vai dar o passo dela. Mas é no tempo dela, não exija. Tem gente que exige com o filho, com o marido, com a esposa, com o chefe, com a amiga da escola, familiar. Não tem isso, hein? Porque quando a gente cria aquele desacordo, cria um negócio chamado decepção, frustração, mágoa, ressentimento. Essas coisas para digerir é complicado. Não tem esse negocinho bonitinho, já digeri, pronto. Ah, já digeriu aí do tempo que eu quero? Também não tem. Então precisa desse tempo. E aí eu vou lá corrigir, né? Fiz minha parte, eu me sinto melhor aqui dentro.
Só tem um detalhe. Corrigir, muitas vezes a pessoa está lá. Então você tem a oportunidade de corrigir. Às vezes a pessoa fecha a porta. Aí esquece. Se ela fechou a porta, ela tem tanta mágoa, tanto ressentimento, porque ela jamais esperaria uma coisa dessa. Então ela fechou. Você tem que respeitar o tempo da pessoa. Não vai invadir o espaço, não. Ah, eu vou invadir, parece que está indo lá por baixo. Me perdoa. Não. Tem que esperar o tempo da pessoa. É o tempo dela. Mas eu vou te falar uma situação que é pior. Quando acontece alguma coisa e você não tem mais como perdoar. Aí complicou. Eu tinha uma aluna no meu curso de autoestima. E o pai dela ficou doente, foi para o hospital. E ela achou que era uma coisa assim tranquila, ela estava namorando. Você sabe que o jovem quando está namorando, ele está no mundo da lua, né? Então, o pai está lá no hospital, não deu muita importância. A maioria das pessoas não dão importância, né? Foi lá namorar, viajou com o namorado. Só que o pai piorou e morreu. Morreu. Coisa inesperada. Quando ela voltou, o pai tinha morrido. Aí você já não precisa nem falar o final da história, né? Imagina o que acontece por dentro da pessoa. É pai, né? Ligação filha-pai. Morreu, não estava junto, não estava perto. Deu força a uma situação, né? Que ela poderia ter pensado, meu pai tá desse jeito, vou ficar junto. Então ela ficou remoendo, se arrependendo disso, num ciclo eterno. Ela tinha 15 anos quando isso aconteceu. Quando ela chegou no meu consultório, ela tinha 35. Imagina quantos anos não foram? 20 anos. Ó, remoendo, fazendo mal, se punindo, se machucando. Aí complicou, né? Então, você tem a oportunidade, não perca. Falo isso para as pessoas no nosso curso de cura da criança interior. Você tem pai, mãe. Ah, teu pai, minha mãe é horrível, meu pai é horrível. Todo mundo é horrível, né? Como se o fruto caísse longe da árvore, né? Então, vai lá, perdoa, conversa. É necessário. Se você errou, peça perdão. Se o outro errou, estenda o perdão. Isso é importante. Então, a primeira coisa é reparar no tempo que você tem. Não deixa muito para amanhã. Tá? Agora entrega e deixa o outro. Se o outro estivesse aqui, eu falo assim, aceita logo. Tenta entender as situações aí dentro de você. Eu sei que a decepção é um negócio complicado, né? Por exemplo, você tem uma infidelidade. É difícil. Se perdoar assim no dia seguinte, não dá. Às vezes leva 2, 3, 5 anos para perdoar uma infidelidade. Mesmo a pessoa mostrando e tentando reparar, mostrando que errou. É complexo isso. O nosso sentimento de decepção é como se eu quebrasse um vínculo. Como se aquela corda se rompesse. Como que eu vou grudar de novo, né? Para grudar de novo tem que fazer um nó. Então leva tempo. Ficou claro? E o último ponto do arrependimento, que eu sempre falo, é justamente não repetir. Não repetir é importante. Porque senão significa que eu não aprendi com a lição. Eu vou fazer de novo. É igual criança. E às vezes nós somos criança. Criança, quando era pequenininha lá, né? Tá pequenininha, o que você fala para ela? Você tem que falar, desculpa, hein, filha. Aí a criança vai lá, faz errado. Ela volta para você e fala o quê? Ai, desculpa, mamãe. Passa mais um tempo. Ai, desculpa, mamãe. Faz de novo. Ai, desculpa, mamãe. É coisa de criança. Não ensinou a questão do me desculpe de forma profunda e a não levar o erro a ser repetido. Então a gente aprende com a vida, né? Se eu fiz isso, não faço mais. Estou com a minha companheira, falei uma coisa, não devia ter falado, falei porque estava nervoso, né? Falei, saiu a besteira. Aí eu vou lá, sinto muito, falei errado. Desculpa, não devia ter falado isso. Então, eu corrigi. Se amanhã eu estou lá de novo, vou falar a mesma coisa, não aprendi, né? Você não deu salto na consciência. Você está virando desculpista. Aí não funciona. Aí você está abaixando o teu nível de consciência.
não está vivendo melhor, está querendo viver o pior. Então, precisa ter essa questão de aprender. A gente tem que aprender com as situações da vida. Falei no vídeo anterior, né? As mensagens do universo, as mensagens da vida. A vida vai te trazendo lições. Eu não vejo a hora de chegar nos meus 70 anos, parar e escrever tudo que eu aprendi com a vida. Assim, escancaradamente, falar é isso, eu aprendi desse jeito. É assim para mim. Claro, é bem abrangente, né? Porque cada um é um universo diferente. Mas é bom porque você aprendeu milhares de coisas. E aí, eu preciso fechar esse ciclo. E eu fecho agradecendo. Se eu não tiver gratidão no coração, não adianta nada. E tem momentos também que eu preciso ativar minha mente para se desfocar daquele processo lá, né? Porque senão eu vou ficar focado, como eu mostrei, a pessoa fica tão focada naquele processo, ela vai se afundando naquilo, né? É o caso da infidelidade, o caso da minha aluna que perdeu o pai. Então ela vai ter que ir buscando uma ativação da mente dela, com otimismo, criando uma série de circunstâncias para se desfocar daquilo. Senão a pessoa não aguenta a pressão. Então, segue aí para você o passo a passo, né? Se você tem algum arrependimento de algo que você fez. Se tem arrependimento de algo que você deixou de fazer, em um outro vídeo a gente vai falar sobre isso, né? Que é a nossa paralisia, nossos medos, inseguranças, a zona de conforto, né? Que é natural, inclusive, nós, depois dos 50 anos, olhar para os nossos filhos e falar assim, eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito dessa maneira. Então, é um arrependimento. Né? Então, é um arrependimento que não é muito saudável. Só que também, claro, o arrependimento, no caso do filho, hoje o filho tem 30 anos, devia ter feito isso quando ele era jovem, agora não dá mais o que fazer. Você não tem o que fazer agora. A gente precisa aceitar que tem coisas que está dentro do nosso processo de fazer. Tem outras que não. Se eu não aceitar isso, também não vai adiantar. É igual ao arrependimento. Eu vou me desculpar com a pessoa, mas eu preciso buscar essa pessoa, ver se ela está aberta para isso, deixar lá meu arrependimento. Então, eu espero que esse vídeo dê assim uma margem para você analisar melhor, né? Questões aí que ficaram mal resolvidas. Né? Então, reconhecer é o primeiro passo. Vai ter tristeza, culpa, você não pode se ligar a isso, precisa soltar essa tristeza, dessa culpa. Para fazer isso, escreva sobre o arrependimento, o erro, depois corrija a reparação. E por final, aprenda com a lição que é não repetir. São 5 passos. Não é tão difícil, né? Aqui no papel. Mas aí, no dia a dia, colocar tudo isso em prática exige muito de você. Então precisa ser feito. Senão, você ficar com aquele arrependimento dentro de você, vai se transformar em culpa e isso vai te arrastar para amargura. Chega uma certa idade, você vai estar amarga. Eu falo isso porque eu trabalhei em um hospital de doenças terminais e você sabe que muitas doenças como câncer são ativadas por gatilhos emocionais também, né? Nesse caso, eu via pessoas de idade amarguradas, às vezes sem nenhum tipo de visita. Por quê? Brigou com o filho, brigou com a filha, foi aquela pessoa, sabe, difícil, né? Então ela está sozinha, porque o arrependimento, se ele não é aplicado, eu me torno a pessoa amarga, a pessoa difícil, e aí eu crio um isolamento ao meu redor. Você quer ser a pessoa que está todo mundo te isolando? Não quer, né? Então, segue as dicas aí para você, pensa com carinho sobre isso, sobre aquilo que eu fiz não deveria ter feito. Dá para mim ajustar, recuperar, mandar minha mensagem para a pessoa? Dá. Se dá, entrega. Pronto. E se porventura você ainda se sente mal, faz a oração do perdão. Oração Kahuna do perdão. É do Ho'oponopono, não é inventado, não é nada. Está lá, é bibliográfico. Então, você pega, utiliza a oração do perdão, faz ela por 30 dias. Todo dia de manhã. Você vai ver como você vai se sentir melhor. Como você vai se sentir melhor. Se for relacionado à família, o perdão, faz então oração ancestral, oração do perdão. As duas orações vão te ajudar muito.
Agora eu vou falar uma coisa para você, já que a gente abordou a palavra família aqui. Se você precisa pedir perdão para alguém ou perdoar alguém, lembre-se, em família, nós não estamos aqui para ficar corrigindo o outro, não. Você entrega o teu perdão, pede o seu perdão, mas nós não estamos aqui para ficar corrigindo o outro. Ah, então eu vou pedir perdão para o meu irmão, receber o perdão do meu irmão. Tá bom, faça isso. Mas você não vai corrigir aquela pessoa. Aquela pessoa é aquela pessoa. É a vida que vai corrigir aquela pessoa. É ela que vai corrigir aquela pessoa. É ela com ela. Ou você aceita, ou senão terá novos processos aí, e aí de novo, vou ter que pedir perdão, desculpas, ressentimentos, mágoas, e aí não adianta nada. Então tira da tua cabeça esse negócio, você vai ficar corrigindo o outro, não tem como ficar fazendo isso. Você pode dar tua opinião, influenciar. Se de repente isso está causando muito conflito, então se afasta. Não seja aquela pessoa corregedora, né? Parecendo que eu quero corrigir todo mundo, então isso não funciona também. E aí nós temos os processos de família, problema sim. Eu tenho a minha responsabilidade com meus filhos. Até uma certa idade, eu tenho que corrigir, eu tenho que acompanhar, eu tenho que apontar, eu tenho que também tenho que estimular ele, não é criticar, estimular o melhor. Isso é importante. Agora o contrário, não. Ok? Então, segue as dicas, vem participar do nosso canal WhatsApp. Lá você recebe mensagem todos os dias, segunda, quarta e sexta. Né? 3 vezes por semana, recebe mensagem, tem sorteio de caneca, tem os nossos brindes especiais, aplicativo Ho'oponopono, CD Ho'oponopono. Vem lá, vem participar. Além de tudo isso, você melhora a tua vida. Agradeço a tua presença aqui no canal. Encontro você no próximo vídeo. Então, é claro, aloha!